Gente, boa tarde. Lá vou eu de novo, né? Agora o tema é políticas públicas. Eu estive mediando uma mesa na manhã, agora volto para estar com vocês. Bom, queria mais uma vez fazer uma introdução ao tema do nosso painel. E primeiro uma reflexão que quando a gente olha para a questão da inclusão produtiva de jovens, a gente tem isso como um aspecto importante para a questão da garantia de direitos. E que além de trazer impacto para o próprio jovem enquanto beneficiário de alguma iniciativa social, a gente comentou no painel da manhã que de alguma forma a gente acaba estendendo esses impactos para a família. Seja porque a primeira geração que teve acesso a algo que as gerações anteriores não tiveram, seja porque esse jovem de fato vai ter uma oportunidade de ter mais autonomia financeira, e isso vai impactar mãe, pai, irmãos e a família que ele criar depois disso. Mas é importante, dentro do contexto da inclusão produtiva, eu vou frisar novamente algo que eu falei de manhã, de que a gente está falando de oportunidades formais de trabalho e oportunidades de trabalho decente. E aí eu queria trazer a definição da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, para o que é, afinal de contas, trabalho decente. E é ali que a gente também se baseia para dizer o que é uma iniciativa de inclusão produtiva. Então, de acordo com a OIT, trabalho decente é um trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, capaz de garantir uma vida digna às pessoas que o desenvolvem. E olha a proximidade, similaridade com que o nosso querido palestrante anterior trouxe sobre o Estatuto da Juventude. Quer dizer, a gente tem diversas legislações nacionais e internacionais que olham para a questão do trabalho decente e para a inclusão produtiva. E o acesso ao mundo do trabalho nesse contexto, ele serve também para a gente caminhar para romper um ciclo da pobreza. Afinal de contas, a gente está falando talvez de uma geração que está tendo acesso a algo que as suas gerações anteriores não tiveram. E é um tema complexo. E que para isso a gente precisa ter um trabalho, mais uma vez, de responsabilidade compartilhada. Durante o workshop de hoje, a gente teve a oportunidade de olhar sob a ótica da iniciativa privada, com o Instituto Cury aqui de manhã, sob a ótica das organizações sociais, né, organizações da sociedade civil, no painel que tivemos de manhã, e várias organizações sob vários pontos de vista, trazendo suas contribuições e falando um pouco do seu trabalho. E eu estou muito feliz de dizer que temos a oportunidade agora de falar sobre a ótica do poder público de uma maneira mais aprofundada e com mais espaço de fala. Então, queria primeiramente convidar o secretário Rodrigo Goulart, por favor, para começar contando um pouquinho das iniciativas da Secretaria nesse âmbito. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde a todas e a todos. Eu que agradeço, Raquel, pela oportunidade de estar aqui, você agora como mediadora, mas por todas as iniciativas que você e a entidade têm realizado. Também cumprimentar a doutora Kátia, defensora pública do Estado de São Paulo, também o Mauro, supervisor da assistência social da MOCA. A MOCA, inclusive, Mauro, que a gente está com uma pauta muito grande sobre a desapropriação ali de alguns galpões que geram muito emprego ali na região. A gente está discutindo o governo do Estado. A MOCA está sempre na pauta, né? Tem um time bastante histórico lá. Todo mundo fala que é o segundo time, mas eu só tenho um time, não tem jeito, que é o Corinthians. E em nome da Elaine, cumprimentar todos os convidados, a Elaine que está à frente lá do Larcírio, uma belíssima entidade que eu tenho um grande carinho por ela também, muitos amigos que também participam lá, não só como voluntários, parceiros, e da diretoria também. Cumprimentar a todas e a todos, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, e depois da aula do Dr. Josias fica até difícil de eu falar aqui, né? Mas tudo que ele falou eu assino embaixo. O Márcio me mandou uma foto com o Dr. Josias, eu falei, ó, eu só faço o que ele fala que dá para fazer, então, até porque eu tenho juízo. E doutor, é ele que me deixa solto, viu? Então, mas um grande profissional que já estava lá na secretaria, né, quando eu cheguei, falar um pouquinho dessa minha trajetória. Então, eu estaria vereador no 3º mandato, fui pedir licença, a convite até do prefeito, para
assumir a secretaria, então sou um vereador licenciado. E durante toda essa minha trajetória dentro da política, eu sou filho de, acho que vocês conhecem, né, pelo sobrenome, meu pai foi vereador por 5 mandatos, deputado federal, e eu sempre participei, desde quando eu me conheço por gente, dentro de entidades sociais. Uma delas que hoje tem 5 mil crianças em idade de creche, tem os cursos para jovens de qualificação, para adultos, para idosos também. Então eu sempre participei do trabalho voluntário de atividades sociais. E hoje para mim com certeza é um grande prazer, uma honra estar à frente dessa secretaria tão importante, né? Eu como empresário, o prefeito também como empresário, a gente sabe da importância que tem o desenvolvimento econômico numa cidade como São Paulo, né? Que a gente sempre fala, é a capital das oportunidades, a capital do empreendedorismo, a capital dos negócios, e tudo que a gente pensar. Hoje cedo mesmo eu estava na abertura de um evento, a Fitness Brasil, um evento mais voltado a academias, né, esse setor produtivo também da economia, e que a gente fala que é um setor que não só promove a economia, mas como promove também a saúde, né, muito importante a atividade física. E lá eu estava falando dessa questão da empregabilidade, não só dos jovens, no caso que vocês estão o dia todo aqui discutindo esse assunto, mas no modo geral, né? E não é diferente o que hoje acontece com os jovens. Lógico que é uma preocupação até diferente, porque é o primeiro emprego, né? O direcionamento dos jovens para o início da sua carreira, muitas incertezas, né? Até quando você me chamou aqui, o senhor Rodrigo Goulart, eu falei, pô, será que sou eu mesmo? Mas quem que não... Eu vejo aqui alguns jovens também, quem não tem na cabeça, né, aquelas incertezas, aquelas dúvidas. Só para vocês terem uma ideia, passa muito pela minha trajetória. Eu sou veterinário de formação, né? E aí, quem imagina que eu também, lógico, não imaginava, apesar de eu ter nascido na política, a trajetória da minha família me levou para um caminho. Mas eu tinha como, não profissão, mas como formação, escolhido uma outra trajetória. Quantos jovens não estão nesse momento, né, de decisão, eu vou estudar o quê, vou fazer o quê? E as gerações agora estão até, algumas inclusive, escolhendo não estudar, não se formar, né? O sonho de muitos de serem influencer, né? Como o doutor inclusive falou aqui. Eu não tenho a desenvoltura do doutor aqui. Gostei, viu, doutor? Quando tiver algumas dificuldades lá na secretaria, eu vou te chamar para isso também, né? A apresentação. O método pedagógico que ele escolheu aqui foi bem interessante. Mas essas, com certeza, essas indefinições é isso que a gente sente, inclusive, na necessidade do mercado de trabalho. Aí eu tenho restaurantes aqui em São Paulo, e a gente sabe da dificuldade que a gente tem de contratar. Até pouco tempo atrás falavam muito, eu não consigo uma pessoa qualificada para preencher a vaga. Hoje, com qualificação ou sem qualificação, você não encontra, né? Desde o jovem até o longevo, né, que a gente fala. E aí eu dou sempre um exemplo do Arcos Dourados, que é o McDonald's. Hoje, inclusive, nesse evento de manhã, eu sempre uso esse exemplo porque é o maior empregador de primeiro emprego do mundo. Arcos Dourados, porque não conhece, McDonald's. No mundo inteiro eles estão com dificuldade de contratar o primeiro emprego. Eles já partiram para os longevos, também tem dificuldade de contratar, né? Então, aí se fala, é um trabalho, aqui como a Raquel falou, o doutor Josias também falou, às vezes fala, um salário muito baixo, tal, salário inicial, mas aí a gente pensa que é uma grande empresa, multinacional, uma das maiores do mundo, né? E que tem um plano de carreira que eu sempre falo, o atual CEO, vou perder esse discurso na hora que o CEO deixar de ser esse, mas o atual CEO do McDonald's no Brasil começou no McDonald's como operador de caixa. Ele começou também com aquele salário baixo, quando era jovem, né? Então, e aí a gente vê essas gerações cada vez mais se afastando, e o Dr. Josias falou aqui muito bem. Fiquei sabendo esses dias, doutor, desse meme da CLT. Mas realmente virou. Acho que foi até a Vitória que me falou do meme, né, Vitória? É que a Vitória, muito jovem, está sempre com a gente lá na nossa equipe. Mas alguém me falou, não, é que o cara, quando é muito certinho, chama ele de CLT, né? Então.
Pelo jeito aqui, alguns não sabiam também desse meme. Mas o meme é esse, por incrível que pareça, né? Então, aí nas periferias, nas comunidades, quando é muito certinho, chama de CLT. E a gente pensa, qual vai ser o futuro desse jovem lá na frente? E é isso que... Doutor, eu vi sua apresentação, mudou toda a minha fala aqui, porque eu ia falar dos nossos programas, tudo, mas o senhor já falou muito bem deles, mas eu estou falando um pouco dessa prática que a gente está vivendo hoje na Secretaria. A gente tem um grande programa de intermediação de vagas, que é a nossa Central de Apoio ao Trabalhador em Empreendedorismo, através do portal CAT ou dos CATs, que nós temos 41 CATs físicos e fixos e 5 móveis, onde esses móveis vão nas entidades. A gente pode combinar no Larcírio ou tantas outras entidades que estão aqui, para que a gente faça esses recortes que sejam para os jovens, ou para os longevos, ou para uma região, que a gente consegue fazer esses cortes das vagas cadastradas no nosso sistema. E também a gente tem feito um apelo às empresas para que se cadastrarem. Outro exemplo que eu posso dar, que está muito recente, foi destaque na imprensa nos últimos 15, 20 dias. Nós fomos procurados pela Alobras, Associação dos Lojistas do Brás, que tem um apagão de vagas lá no Brás, que eles calculam só ali naquele circuito de compras de 10 mil vagas abertas. E aí sexta-feira, há 2 sextas-feiras atrás, eu fui lá fazer um corpo a corpo para ver como é que estava isso daí. Não tinha uma loja que a gente não passasse na frente, que não tinha plaquinha lá de precisas. Ou de vendedor, ou de ajudante, de carregador, seja lá o que for ali, as carreiras ou as vagas que tinham lá. Então isso nos deixa muito preocupados. Eles estão antecipando, inclusive, a seleção das vagas temporárias para ver se eles vão conseguir, para o fim do ano, ter essas vagas ocupadas. E aí a gente está fazendo esse mutirão junto com eles. Esse é um exemplo pontual que eu vou dar para vocês, de conscientizar inclusive o empreendedor de como ele deve abordar as pessoas, como oferecer essas vagas, para ver se talvez, mudando a forma de como o empreendedor coloca, a gente consiga conquistar ainda mais o preenchimento dessas vagas aí em todas as faixas etárias, né? Mas a dificuldade então está muito grande. O que a gente tem desses programas que o Dr. Josias colocou, específicos para os jovens, além deles a gente tem feito muitos contrato SP. O contrato SP nada mais é do que um mutirão de emprego que a gente acaba fazendo na secretaria, porque a gente faça alguns recortes dos jovens, né? Então é o contrato SP Juventude, a gente faz um recorte das vagas específicas para os jovens e um chamamento para que eles possam ir aos CATs ou oferecer através do nosso portal CAT esses currículos deles, para que a gente possa preencher essas vagas e suprir realmente essa necessidade que os jovens têm daquele primeiro emprego, daquela direcionada, né, no início da carreira. Então a gente tem diversos programas, não só na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, mas na da assistência social, na dos direitos humanos, a da cultura, já muito voltado para os jovens, para tentar mostrar para eles ou até aprimorar aquelas habilidades que os jovens já têm, e aí a gente conseguir esse desafio desse primeiro emprego. Então eu gostaria de, inclusive uma das questões que a gente está vendo lá, e o Dr. Josias, se ele deixar eu fazer, a gente vai fazer, que é a questão dos jovens aprendizes, né, doutor? Ele está estudando lá uma forma da gente conseguir também incluir o jovem aprendiz na prefeitura, ou ter uma entidade que está buscando parceria com algumas empresas também, para que a gente possa também fazer esse tipo de encaminhamento. Então tem muita coisa que a gente está fazendo. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, a tarde inteira, né, falando com vocês sobre isso, mas eu acho que eu já falei demais. Mas gostaria de colocar a nossa secretaria à disposição, aqui em nome do prefeito Ricardo Nunes também, todo o nosso time. E aí, só para finalizar, falar um pouco dos números da cidade, que é essa cidade tão pujante. Aí a gente fala da crise mundial que está existindo, né, o direcionamento da política econômica do país, que é muito preocupante, né? A gente fala que, inclusive nas entrevistas de emprego, mais uma curiosidade aqui para vocês. Quem é empresário, acho que até nas entidades sociais, quando vai fazer entrevista de emprego, a primeira pergunta que fazem: e o meu programa do governo social, eu vou perder? É a primeira pergunta.
né? Então, é um programa que é super importante, eu não estou questionando aqui a importância do programa, mas que era para ser um complemento, está sendo a base de muitas das famílias, né? E as pessoas deixam de assinar a carteira para continuar naquele programa. Então, é um futuro preocupante. Eu tenho um filho de 6 anos, toda hora que eu vou dormir eu fico pensando, pô, o que vai ser, ou quando a gente tem uma discussão como essa, o que vão ser das próximas gerações, né? Mas só falando aqui rapidamente para encerrar os números da cidade. Nos últimos 4 anos e 6 meses, nós tivemos 820 mil novas empresas na cidade. 84 mil delas vieram de outras cidades para a cidade de São Paulo. É exatamente por isso, da economia pujante, segurança jurídica, as possibilidades que a cidade tem realmente para continuar crescendo. E na semana passada nós batemos um novo recorde de 5,4% na taxa de desemprego. Então isso com certeza é um dado muito importante, mas que também para o empresário, para o empreendedor, exige ainda mais a diversificação, porque aumenta a exigência daquele que também está empregado. Como a taxa de desemprego é baixa, ele sabe que qualquer lugar que ele quiser ir para trabalhar e tiver alguma diferença de 100, 200 reais no fim do mês, ele vai trocar. Então também o empresário tem que se mexer para continuar com aquele empregado ali. Então é isso, pessoal. Sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, secretário, pela fala. E aí, como sempre, eu queria ressaltar um ponto que eu achei crucial aqui na fala do secretário, né? Esse papel do poder público em unir as partes. Quer dizer, trazendo a iniciativa privada, trazendo organizações, entendendo onde estão essas vagas, porque se essas vagas não chegarem em quem precisa ou quem precisa não chegar nessas vagas, a gente continua tendo um problema para resolver e de vários pontos de vista, não só do ponto de vista do jovem. Então, parabéns pelo trabalho na secretaria. Obrigada. E aí eu queria chamar agora a doutora Kátia, que tem uma experiência de campo super importante, super interessante, de contato direto com o jovem, como defensora pública aqui no estado de São Paulo, e também falando um pouco de cultura, arte, economia criativa e empreendedorismo, quer dizer, aonde o jovem quer florescer, o que ele quer dessa inclusão produtiva, onde ele quer produzir. Por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde. Eu fiz aqui um texto para não me perder, né? E aí é bem difícil falar depois do Dr. Josias, né? Porque ele tem uma presença bem marcante, né? Então, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu sou muito fã do trabalho do Larcírio, é um parceiro, né? Lá da Vara da Infância, tem um relacionamento muito próximo com o Lar e muitos projetos aí que a gente, né? Tem essa parceria muito importante. Eu vou contextualizar aqui um pouquinho a atuação da Defensoria. Eu estou na Defensoria há 18 anos, já estou aí na família, no cível. Eu fui estagiária da Procuradoria do Município, em DESAP. O procurador, que era meu chefe, está aposentado, está na Itália agora, passeando. E eu até prestei o concurso 2 vezes, mas não era o meu destino, era a Defensoria Pública. Então, mas naquela época era o meu sonho, era 1998, 99, por aí. E daí eu, então, estou há 18 anos na Defensoria e há 11 na infância. Então, vou falar um pouco mais aqui da questão dos jovens que a gente atende, né? Que, então, são mais, assim, da nossa atuação. Esse trabalho mais próximo com a população, ele começou com a intenção de prevenir o acolhimento institucional, justamente para a gente não chegar no ponto que a colega falou, acho que foi a colega do Instituto Fazendo História, do Grupo Nós, não sei se perguntou mais cedo, quando eles estão saindo do acolhimento institucional com 18 anos e sem muito o que fazer, né, de futuro. Mas com esse projeto de prevenir o acolhimento,
a gente começou a escutar, né? Então, isso foi uma coisa que foi muito falada hoje aqui, né? A escuta, né? E a partir da escuta, então, nós sentimos que tinha muito mais ali para a gente fazer, né? E daí nasceu um projeto, que é um projeto piloto na região central. Eu trabalho na região central, que é um mini município dentro do município, né? E ele tem um ano de existência e ele atende hoje mais ou menos 25 serviços da rede socioassistencial da prefeitura. E nesses serviços são famílias, tem serviços que são só mulheres, são idosos, enfim. Acabou sendo um pouco diversificado. Mas a partir dessa escuta e da necessidade, né, que nos foi trazida pela população, a gente passa a olhar o ser humano como um todo, né? E aí, além de ser muito complexo, é extremamente fascinante e ao mesmo tempo muda, né, a nossa perspectiva. E então a gente passa a atender algumas demandas nesse projeto, mas ele tem como foco a criança e adolescente, a mulher, né, que daí normalmente são mães solo, né, e ele é focado na prevenção do acolhimento, na educação em direitos, que é uma das nossas atribuições, e aí vem a questão da educação, que fortalece e liberta, né, e também na prevenção da judicialização, né, que foi falado mais cedo aqui também. Até acho que foi o Dr. Josias que falou, né, do número de processos e tal. A gente previne isso porque também não é uma coisa que agrega, né? A gente trabalha com a formação da rede e com o que a gente já tem da prefeitura, do estado e daí consegue resolver muita coisa. E daí, nesse projeto, a gente vai identificando as potencialidades, né, das pessoas, né, e dos jovens, né. Então, o que a gente vai vendo muita coisa que eles falam muito da educação, né. Então, eles pedem muito por outras demandas, né. Por exemplo, a questão da gestão financeira vem muito... Nessas pré-conferências que a gente está fazendo da Defensoria, então vem muita questão da qualidade, de uma educação mais de dia todo, de outras matérias e de uma preparação melhor para sair da escola. Então, acho que isso está sendo trabalhado também, né? E os jovens, o que nos preocupa muito é a questão dos jovens que estão saindo do serviço de acolhimento, que eu acho que é o foco aqui nessa conversa, né? E daí, no campo da infância e da juventude, a gente tem, acho que os cerca de 5 mil adolescentes, né, entre 16 e 17 anos, que estão no serviço de acolhimento institucional. Esses são números do censo do SUAS, que é de 2023. E as vagas que tem para quem sai, que são chamados egressos, não atendem, né, a demanda. Então, isso é uma coisa que é importante a gente deixar registrado, né? Então, além de tudo, eles ainda vão enfrentar, né, além da falta de um apoio de ter família e tal, porque eles passaram muitos anos no abrigo, no serviço de acolhimento, eles não têm moradia, não têm qualificação, aí não vão ter emprego e não tem a rede de apoio. Então, aqui na cidade de São Paulo, né, a gente tem todas essas iniciativas que foram faladas, e outros municípios também, eles têm frente de trabalho e empreendedorismo, mas
a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Não só o poder público, mas também o terceiro setor, né? Eu acho que hoje nós estamos aqui para unir cada vez mais essas forças, né? E eu acho que um desafio na avaliação, né? A maior parte das iniciativas, às vezes, é medida pelo número de vagas, de cursos, ou das pessoas que se cadastraram, e não pelo impacto. Então, acho que isso vai de encontro ao que foi falado de manhã, né? A questão do impacto social, né? Eu fiquei até pensando ali, pensando no impacto, né, dessas nossas iniciativas, o impacto social disso, né? Como medir isso, né? Então fiquei já pensando várias coisas ali. Quantos, né, conseguiram renda? Quantos mantiveram o emprego formal após os cursos, né? Houve de fato uma redução das desigualdades sociais, de gênero, de raça, enfim. Esses recortes, né, foram levados em consideração. Tudo isso a gente tem que pensar, né? E na Defensoria a gente tem buscado, então, construir práticas que apontam para outros caminhos, né? Porque as pessoas, elas precisam ser ouvidas e olhadas como um todo, né? Então, e as políticas construídas a partir da necessidade delas, né? E quando a gente leva em conta a juventude, também tem que levar em conta essa outra realidade que eles vivem hoje com a tecnologia, né? Muitos querendo ser influencer, a maioria jogador de futebol, enfim. E as outras possibilidades de emprego também para eles, né? Que não é o emprego formal que a gente tinha, né? Alguém falou que foi caixa do supermercado. O CEO do McDonald's. Eu fui caixa da loja americana por 5 anos, dos 14 aos 19, até eu entrar na faculdade. Então, assim, é muito diferente, né, essa geração de jovens de hoje do que, né, da maioria de nós que está aqui, né? E aí a gente entra nessa coisa das liberdades substantivas, da arte, da cultura, e também a vontade da pessoa, né? Daquilo que realmente faz ela feliz, né? Como o secretário falou, formado em veterinária, mas, né, se encontra aí nessa área da política, né? Então a Defensoria tem sido, aí voltando, né, na introdução da Raquel, pioneira nessa coisa de incluir a arte, a cultura e a liberdade de expressão da pessoa. No nosso caso específico, da pessoa em situação de rua, mas dos jovens também, porque nós estamos trabalhando também com os jovens, né? E a inclusão social das crianças e dos adolescentes através, né, da arte e da cultura e das iniciativas que envolvem educação em direitos. E por conta dessa aproximação com as pessoas, dentro desses projetos que começaram com o intuito de prevenir o acolhimento institucional, nasceu esse projeto com a arte, que une mais de 50 artistas. Então, a gente tem crianças, tem idosos, tem jovens. E aí a gente considera que cada jovem tem seu potencial e precisa ser olhado individualmente com humanidade e empatia. Essas experiências, elas mostram que a inclusão produtiva, ela não pode ser fragmentada, né? Um curso de capacitação, ele não resolve se não tiver moradia, se não tiver saúde, se não tiver creche, porque tem muitas mães muito jovens que precisam deixar os filhos para poder, né, participar desses cursos e depois ter o emprego, né? E políticas emancipatórias, né? Porque a população quer protagonismo, quer cidadania, né? Então, é mais do que gerar renda, né? É abrir caminho para a cidadania plena. E aí eu concluo reforçando que precisa sempre ter em mente incluir os jovens que são mais os historicamente excluídos, né? E do serviço de acolhimento no mercado de trabalho, e também quando o Estado abre as portas para a educação,
para o trabalho digno e para a cultura, ele não está apenas incluindo as pessoas, está transformando os destinos e fortalecendo, né, essas pessoas para o futuro. E aí gostaria de parabenizar os responsáveis aqui pelo evento, né, e também o Larcírio, né, pela organização e por todos os projetos que vocês fazem. E encerro aqui e agradeço. Obrigada, doutora Kátia. A fala da doutora Kátia, acho que primeiro trouxe vários insights de possibilidades de indicadores de impacto social. Se teve esse insight aqui, quer dizer que o workshop está funcionando para alguma coisa muito boa, porque você trouxe uns 5 ou 6 que serviriam como indicadores de impacto social para iniciativas de inclusão produtiva para jovens. A gente já pode explorar alguns aqui e ver se a gente consegue medir. Muito bom. Mas também trouxe uma reflexão que eu acho muito importante, que é a questão das iniciativas de inclusão produtiva, tanto no campo da educação, defesa de direitos, ou já numa fase realmente de emprego ou empreendedorismo, mas o quanto isso se conecta com outras políticas públicas para evitar a judicialização, o acolhimento institucional, olhando para uma população mais vulnerável. E um outro ponto muito importante, que eu acho que também acabou permeando todas as falas do início do dia até hoje, é a questão do respeito à escolha do próprio jovem, à autonomia da própria escolha. Então, obrigada por trazer todos esses pontos. E aí agora eu vou dar um desafio. Sobrou. Vou dar um desafio para o nosso amigo Mauro Pereira da Silva, supervisor da Superintendência de Assistência Social da Moca. Tem um contato próximo o tempo todo com o Larcírio, faz muito tempo. Mas eu queria te dar a fala e pedir para você comentar um pouco sobre a realidade agora da implementação de todas essas políticas públicas. Porque eu sei que, além de tudo, você está no dia a dia do bairro, das organizações, conectado com quem está nas organizações também realizando esse trabalho. Por favor. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. O dia foi muito produtivo, né? Foi muito rico. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, ela existe porque houve muitas falhas antes disso, né? Então, falhou o trabalho, falhou a educação, a moradia, e nós temos que atuar. E é uma atuação muito digna e muito necessária. Só que se nós olharmos, eu estive num diálogo com um líder religioso e tinha uma preocupação muito grande quanto ao volume do leite e o tamanho do pão, né? E naquele momento eu estava com uma vereadora, uma colega sua, né? No diálogo, e eu disse, olha, nós não podemos nos reduzir, a equipe técnica, né? O assistente social, o psicólogo, toda uma estrutura montada, os SUAS, né? Para cuidar apenas do copo de leite do tamanho do pão. É necessário também. Mas nós precisamos pensar o que ele tem a oferecer, né? Como um local de refazimento, de reflexão. E nós temos que também considerar que nós vivemos uma entre-safra de soluções para o mundo. Então nós temos hoje uma criança e um adolescente. Eu não tinha essa consciência, por exemplo, que é dos 14 aos 28 anos. Então, nos centros de acolhida, que temos muitos jovens até 28, 29 anos, que estão realmente muito desorientados e sem perspectivas. Então, aumenta mais a responsabilidade. Até então, a minha reflexão era sobre um SAICA, como você disse, né? Com 18 anos, como ele sai, como ele está preparado, né? Ele pode escolher. E aí nós começamos a pensar sobre... se fala de jovem, fala da juventude, nós estamos falando de criança e de velhos, né? De idosos. Eu sou pai e avô, e então eu tenho muita preocupação quanto ao futuro disso tudo. E nós temos que saber que a criança, quando ela sai de casa e vai para a rua, o último lugar que ela quer é sair de casa. Ela foi muito desrespeitada, né? Alguma coisa muito séria aconteceu. E nós temos os jovens hoje que estão nas ruas e quando chega a ter um SAICA, houve uma ruptura total, porque nós temos a família principal e a família estendida. Então essa criança, se são 5 irmãos, tem que ir no mesmo SAICA 5 crianças.
E essas crianças chegam num SAICA muito fragilizadas, romperam a proteção, né? Porque toda criança quer ser amada, quer ser educada, quer ser respeitada. Então nós temos um local muito difícil de atuação. Trabalhar no SAICA para os técnicos e até os orientadores, até os operacionais, é muito triste, é muito adoecedor. Então, quando nós estamos lidando com essa situação, nós, às vezes, talvez cometemos um primeiro equívoco, né? Eu sou psicólogo, eu entendo que eu não posso ter dó. Quando eu tenho dó da pessoa, eu aprisiono a pessoa nesse lugar, eu tiro a esperança dela. Então, quando eu tenho compaixão e eu acredito, o meu gesto, a minha atuação já diz, vamos nessa, tá difícil, rompeu tudo, mas vamos cuidar disso. Aí nós temos o psicólogo, tem a medicina, tem tudo isso. Então, eu diria que a nossa situação dentro da ciência social, ela é muito maior. Porque ela tem que dialogar mais. Eu acho que nós da ciência social precisamos dialogar mais com todas as outras secretarias, para nós trabalharmos isso preventivamente. A adolescência, historicamente, né, todos os estudos, eles trazem informação que é um momento de dúvida. E essa adolescência, historicamente hoje, todos os estudiosos dizem que a adolescência tem até os 35 anos. Porque nós tínhamos um trabalho que apresentava com 16, 17 anos, agora a pessoa só consegue um trabalho dentro do formato que nós entendemos com 26, 27 anos. Então, nós temos hoje uma adolescência estendida e nós temos hoje uma forma de lidar. Eu posso falar isso com tranquilidade. O episódio da pandemia, né, o evento, né, a tragédia da pandemia, ela mudou tudo. Nós passamos a ver nas ruas a família inteira. Não sei se vocês se lembram, nos primeiros meses, era a família, as crianças estavam com brinquedo. A criança preservava do brinquedo de uma casa, né? Então, esse lugar, esse colapso que nós estamos chegando em termos das desigualdades, isso é mundial, nos leva a pensar como vamos acolher, como nós vamos educar. Porque o jovem... Tem um estado que a psicologia fala que é a desesperança, quando eu não tenho mais esperança. Então, nós entendemos hoje que esse contexto, inclusive de nós, dito idosos, ou velhos, ou adultos, o que nós estamos oferecendo em termos de opções para eles também? Para acreditar, né? Porque hoje uma graduação não é tudo. A área de TI não precisa mais a graduação superior. Você se prepara, uma capacitação. Um projetista, ele emprega mais do que um engenheiro. Então, essa reflexão eu estou trazendo agora, porque tudo que foi dito foi muito preponderante, muito sábio, muito inteligente. Eu não tenho a acrescentar ao que foi dito. Eu tenho a trazer essa reflexão que nós vamos fazer, que somos profissionais, né, que trabalhamos com essa população. O que nós vamos fazer para propor diferente? Aí está certo, o jovem precisa escolher. Né? Ele não quer. Quando ele entendeu que o irmão, o pai ou qualquer outra pessoa da família ganha a partir de um celular algum dinheiro ele também perdeu, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos numa multinacional, em 1976. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha o sonho de ser auxiliar, assistente, ser gerente. E só que naquele momento o formato era um formato de 40 horas semanais. Então o jovem hoje entende, muitos deles conseguem. Eu atendi no meu consultório uma menina com 16 anos, ela entendia tudo de marketing. Tudo. E a minha primeira graduação foi administração em marketing. Então ela escolheu o público-alvo, que eram mulheres plus size. Ela escolheu que ela não poderia mentir para aquela mulher, porque se ela vestisse a lingerie que ela vendia e o marido não gostasse, ela perdia cliente. Então ela dizia, não tá bom para você, essa cor não te ajuda. Ela falou assim, eu não vou correr risco, eu vou até a catraca do metrô e eu falo para ela que eu só recebo dinheiro. Então ela pensava tudo. Então os nossos jovens estão à frente de nós. Quem consegue, gente? Mas nós temos muito que não conseguem. Porque um trauma na infância, até os 4 anos, é limitante demais. Né? Então o Lar Círio tem esse cuidado, e outros serviços também, tem esse cuidado muito importante.
Eu estava numa oportunidade lá no Lar Sírio conversando sobre abuso, a violência, e eu na saída, umas 4 senhoras me procuraram: que bom, você me falou sobre isso. Eu pensava que eu era abusada porque eu gostava, porque eu deixava, porque as pessoas não acreditavam em mim. Então, esse lugar é um lugar que nós temos que pensar sobre como é essa proteção e como nós vamos lidar com isso. Nós estamos enxugando gelo em muitas instâncias, né? E nós não estamos sendo referências, porque nós estamos perdendo aquela questão da família estendida, família próxima, da rua, da vila, porque os nossos jovens não conversam mais conosco, eles estão no celular. E tudo isso que está acontecendo agora é porque existe uma falha, é uma falha de escuta, uma falha de diálogo e de interesse. Porque nenhuma criança quer que o pai seja CEO da empresa. Vou ser CEO, vou negligenciar meu comportamento, minha relação com meu filho, porque eu quero o futuro dele. O futuro que ele quer é o presente, é a presença. Então, quando nós estamos lidando nesse momento, é um momento muito importante, inclusive para nós que temos que oferecer. Então, tem que mudar tudo. Você está certíssima. O que eles gostam de fazer? Quer mexer com produção de imagem, quer mexer com eventos, quer mexer com... mas eu não tenho essas respostas. E assumir que não temos essas respostas é o suficiente para a gente começar a mudar tudo isso, né? Eu gostaria de ter uma fala mais suave para isso, mas eu acho que é o melhor que eu posso dizer para vocês. Eu estou com 64 anos, já fui gerente de centro de acolhida, já trabalhei no SPVV, trabalhando com crianças e adolescentes vítimas de violências. Ouvi coisas absurdas, e li coisas absurdas no documento, mas o que me deu esperança para continuar é quando eu atendi essa menina, esse menino abusado, e ele não estava mais lá. E o pior erro é ficar revitimizando, perguntando, porque ainda há possibilidade, só que parece que a gente não consegue acolhê-los, nós não estamos acolhendo bem. É isso, nós precisamos pensar como professor, como psicólogo, como político, né? Como pai, como mãe. Eu acho que é um momento muito delicado. E eu tenho medo de perdermos o bonde, porque eu tenho netos e eu não sei como será esse futuro. Isso me assusta bastante. Obrigado, gente. Obrigada, Mauro. Uau, respira todo mundo. Eu anotei, olha, Mauro, dá pra gente fazer uns posts inspiracionais para sextas-feiras. Você trouxe umas falas aqui, umas frases muito impactantes, que parecem que talvez seja de uma realidade caótica, mas eu acho que pode ser de uma realidade esperançosa. Se a gente continuar tendo espaços para falar sobre isso, para olhar para esses jovens e para entender o que cada jovem quer do próprio futuro, para a gente seguir nessa direção, não importa se é na iniciativa privada, nas organizações sociais ou no poder público. E tem uma fala, sempre puxando algo de muito importante, que eu acho que a gente precisa frisar no que o palestrante trouxe, uma fala do Mauro, que mostra a importância que essas iniciativas de inserção de jovens no mercado de trabalho, elas incluam também um olhar para a questão da recuperação emocional e recuperação psicológica. Então, muitas vezes a gente acha que não fica numa vaga porque é desinteressado, mas talvez não seja isso. Talvez os problemas sejam outros. Talvez a gente tenha que tratar esse jovem de uma outra maneira para que ele consiga, de fato, permanecer em uma vaga aonde ele tem acesso, porque ele teve em condições de violência que talvez não estejam superadas. Então, um olhar muito importante. E olhando para o futuro, eu tenho uma filha de 11 anos, você falou dos seus netos, eu tenho a mesma preocupação. Mas olhando para o futuro, você trouxe uma fala que eu até anotei com um ponto de exclamação gigante aqui. Propor o diferente. Porque a gente está tendo, talvez, um salto de geração entre a minha geração e a geração da minha filha, por exemplo. Eu acho que a gente está tendo um salto de geração. As profissões do futuro, hoje, a gente não consegue imaginar. Eu sou pedagoga de formação. Eu não consigo orientar minha filha hoje, categoricamente, como talvez minha mãe fazia ou minha avó fazia com ela, para dizer, olha, essa profissão aqui, ó, essa aqui você vai ter uma boa remuneração. Essa aqui você não vai ter. Ou então, essa formação é a melhor. Essa aqui não é tão boa para o seu futuro. Hoje,
Eu acho que isso está mudando muito. E até quem quiser seguir, tem um perfil no Instagram que eu gosto muito, que o conteúdo é feito por futurologistas. Profissionais especialistas em analisar as tendências do futuro, só que lá é com foco na questão profissional, de qual é o futuro do emprego, que chama o futuro das coisas. E o que eles dizem é exatamente isso. Se você pegar diversas pesquisas de diversas universidades ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, todas dizem a mesma coisa, que a gente não sabe quais serão as profissões do futuro. Será que é através do ensino superior? Será que é autônomo? Será que é emprego? Será que é? Então a gente pode acompanhar, mas talvez não determinar. E aí de manhã a gente teve a Luciana falando bastante da questão de escuta. Então que fique pra gente, acho que no fim das contas, a questão de escuta, né, entre nós, entre os jovens, as instituições, para que a gente consiga determinar as nossas iniciativas. Queria agradecer a vocês que estão aqui com a gente. Secretário, obrigada. Eu sei que tem uma reunião, então estou muito feliz que conseguiu estar com a gente até agora. E eu queria ver, Rogério, a gente tem minutinhos para abrir para pergunta. Estouramos não, né? Dessa vez não. Então tá tranquilo. Então eu queria ver se a gente tem algumas perguntas. Bom.